salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos. Por eu pedir vocês se inscreveram, nós chegamos aos 3.000 inscritos. E para celebrar esta marca importantíssima para o canal, nós vamos ver a terceira e última parte da história dos vândalos. Vamos ver como foi a consolidação do poder deles, a perseguição aos cristãos católicos e também o declínio, os grandes combates contra o Império Bizantino. Então hoje tem muito conteúdo, tem muita coisa para contar para vocês neste vídeo. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilha com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorize o meu trabalho, não custa nada. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações aqui no canal, de Ocidente, Oriente, África, Ásia, tudo aí organizado em várias sagas e mini sagas nas playlists aí na videoteca do Zelota. É só vocês irem lá para dar uma conferida. E esse é o nosso especial da meta de inscritos que eu trago a cada meta de inscrito batida. E a nossa próxima meta agora é de 3.500 inscritos. Conto com vocês. Me sigam também no Instagram, @ozelota, onde lá eu trago as novidades do canal, faço as enquetes para os especiais e também tem o meu quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos agora ao que interessa, vamos ao assunto de hoje. Vamos ver a história do reino vândalo. Bom, mas antes de eu começar, eu recomendo a vocês que não assistiram aos vídeos anteriores, que assistam aí o vídeo anterior. Já vou de cara deixar o card aqui em cima do vídeo 2 dessa história para vocês assistirem, consequentemente vejam o vídeo 1 também, claro. Bom, continuando a partir de 455, nós tivemos ali o grande saque que aconteceu em Roma, e ficou famoso aí dos vândalos terem saqueado Roma e até ter surgido aí o termo vândalos, vandalismo e tal, conta disso aí. Nós vamos para o ano de 456 e os vândalos eles vão continuar atacando os romanos. Eles não se contentaram com aquele saque de 455. Então eles partem para novos ataques. E aí nesse ano de 456 eles enviam ali uma frota com 60 navios que partiu em direção à Gália e também na Itália. Mas aí os vândalos eles acabam sendo emboscados pelos romanos e sofrem duas derrotas. Uma na batalha de Agrigento, na Sicília, e uma outra que foi na batalha de Córcega, onde os romanos, que na época eram comandados por Ricímero, venceram os vândalos. O Ricímero, para quem acompanhou a saga romana, recorda-se bem dele, que era o criador de fantoches. Ali na reta final do Império Romano, todos os imperadores romanos eram fantoches ali, que eram controlados por ele. Quem não fosse controlado por ele tinha um destino aí que você já deve imaginar. Em 557, os vândalos haviam formado uma aliança com os berberes. E aí eles resolveram fazer um saque na Campânia, né? A região fica na Itália. E quando eles retornavam desse saque, eles foram surpreendidos pelos romanos do Ocidente em um ataque surpresa na época do imperador Majoriano. E essa batalha aconteceu na foz do rio Garigliano. Só reveses, né? Então esses saques aí e pirataria levaram ali os romanos do Ocidente a buscar uma solução definitiva contra os vândalos, e seria eliminando eles. E aí em 460 Majoriano ele lança um ataque contra os vândalos, mas acaba sendo derrotado na batalha de Cartagena. Em 468 os impérios romanos do Ocidente e do Oriente se unem mais uma vez para fazer um ataque conjunto contra os vândalos. Dessa vez o ataque seria liderado pelo imperador do Oriente, Basílisco. E aí foi feita uma frota composta por 10.000 soldados e 1.000 navios enviados para o reino vândalo no norte da África. Bom, os vândalos acabaram vencendo os romanos na batalha de Cabo Bom, destruindo a frota romana do Oriente com o navio de fogo, aquela estratégia de pegar um navio incendiado, né, com pólvora ou com algum produto inflamado, que ele é colocado ali em direção aos navios combatentes que acabam sendo incendiados também.
Já os navios romanos do ocidente foram capturados e, claro que eles iam destruir tudo, utilizaram para os seus próprios ataques piratas. Os vândalos agora com os navios romanos partem para o Peloponeso e vão sofrer uma derrota em Kenípolis. Eles foram derrotados pelos maniotas, que era um grupo de etnia grega que vivia no Peloponeso. Os vândalos sofreram muitas baixas. Bom, em retaliação, os vândalos fizeram 500 reféns em Zacinto, que era uma ilha na Grécia, e esses reféns todos foram executados. Para dar um requinte ainda maior de brutalidade, os vândalos cortaram os corpos dos reféns em vários pedaços e foram jogando no mar no caminho de volta para Cartago. Imagine aquela trilha e os tubarões vindo atrás, hein? Bom, em 469, os vândalos finalmente tomaram a Sicília, onde vão permanecer até 477, quando eles perderão o território para os ostrogodos. Coincidentemente, foi no mesmo ano em que o Genserico faleceu, que foi quando deu início ao declínio do reino dos vândalos. Mas eu vou chegar ainda nesse vídeo nos todos os elementos que fizeram chegar a isso aí. Bom, na década de 470, os romanos desistiram da política de guerra contra os vândalos depois de vários reveses, e aí o general Ricímero fez um tratado de paz com eles. Os vândalos também fizeram um acordo com o Império Romano do Oriente, e sendo feito um acordo de paz perpétua pelo Genserico. Os dois estados passaram a viver agora em paz por um longo período sem hostilidades. Bom, em 477, os vândalos passaram a cunhar as suas próprias moedas, que eram feitas de bronze e de prata, mas era uma prata de baixo valor. Na moeda tinha a inscrição Merrius, que significa relutância em usurpar a prerrogativa imperial. Os vândalos eles se consolidaram no norte da África e com as ilhas do Mediterrâneo Ocidental. Mas no futuro eles vão ter problemas com outro povo, e até há pouco a gente viu que eram aliados que viviam no sul do reino vândalo, que eram os berberes. Com relação às tensões religiosas, bom, no vídeo passado eu falei do cerco de Hipona que os vândalos fizeram quando chegaram no norte da África, e que o Agostinho de Hipona, que era o bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele temia por uma conversão. Bom, nessa época, os vândalos, quando chegaram na África, eles já eram cristãos, porém, eles eram cristãos arianos. Então, o temor do Agostinho de Hipona seria essa conversão ao cristianismo ariano, já que eles eram cristãos, né, seguidores ali da Santíssima Trindade, e que foi o que acabou sendo decidido, né, no Concílio de Nicéia. Bom, a questão é que na história dos vândalos, que não é nem contada por eles, não existe um registro de quando e onde os vândalos eles se tornaram cristãos. Já que uma vez que eles eram considerados um povo germânico, mas que não viveram na Germânia. Eles viveram na região do rio Vístula e Ostra, como eu falei no primeiro vídeo, que fica na atual Polônia. Então eles tiveram um período migratório, onde eles vão viver inclusive na Panônia, e depois eles vêm novamente para o ocidente, só de passagem pela Gália, onde lá eles se encontram com os alanos. Os alanos que estavam lá na Gália viviam no Oriente, né, já que eles foram expulsos de lá pelos hunos. Uma parte acabou permanecendo por lá e a outra parte dos alanos foi para a Gália. Ficou conhecido como os alanos ocidentais. Bom, os alanos provavelmente tiveram essa conversão ao cristianismo ariano, onde eles viveram na Gália. Já os vândalos, possivelmente na Espanha, decorrente dessa convivência que eles tiveram com os alanos. Bom, estou apenas supondo essas questões, já que não existe registro disso aí. O que acontece é que o arianismo, para quem não conhece a história do arianismo, foi criado pelo bispo Ário, que foi banido de Roma, já que ele quebrava a Santíssima Trindade, ele não colocava Jesus como uma divindade. Então ele é expulso de Roma e passa a pregar para os bárbaros.
então os bárbaros ocidentais. Então era mais proeminente essa prática de cristianismo entre os povos bárbaros germânicos e também alguns na Gália. Então acredito que durante esse período em que os vândalos estiveram na Espanha, já que na Gália estiveram só de passagem, que foi o caminho até chegar à Espanha, foi onde tenha acontecido essa conversão, que é diferente da história dos visigodos, que ela é contada com mais detalhes. Para quem viu os vídeos dos visigodos, vai ver bem essa história aí e entender melhor como aconteceu. E aí, voltando aqui ao ponto que eu queria dar sequência, que vai ser a questão das perseguições que os vândalos vão fazer aos cristãos, né, que vamos chamá-los de católicos, já que havia sido definido que o arianismo era herege. Isso foi definido no Concílio de Nicéia, presidido pelo Constantino. Bom, a perseguição aos cristãos católicos em Cartago foi muito intensa, principalmente durante o reinado do Genserico, tendo ali bispos exilados ou eliminados e tendo ali as suas propriedades confiscadas. Durante o período de paz entre os vândalos e o Império Romano Ocidental e Oriental, houve um fim naquela perseguição. Temporário, né? E os cristãos católicos, vamos colocar os católicos cristãos do credo de Nicéia, e vamos chamar de católicos para não confundir bastante, para ficar mais simples. Eles acabam conseguindo até colocar um bispo que chamava-se Deogratias, lá em Cartago, que era a capital do reino vândalo. Como também aconteceu entre 476 e 477, quando o bispo Vítor de Cartena ele fez uma forte oposição ao arianismo e acabou não sendo punido. Já no reinado de Hunerico, aí a coisa voltou a pesar. Foram feitos ali, emitidos decretos contra os católicos entre 483 e 484, marginalizando os cristãos católicos e tornando o arianismo uma religião oficial do reino vândalo. A maioria dos reis vândalos perseguiam os católicos, com exceção do Hilderico. O Hilderico ele era um filho do relacionamento entre o Hunerico e a Eudóxia. Para quem viu o vídeo passado, recordando que o Genserico, após o saque em Roma em 455, ele sequestrou a imperatriz, que era a Licínia Eudóxia, e as suas duas filhas, que era a Eudóxia e a Gala Placídia. Tanto a Licínia Eudóxia como a Gala Placídia ficam em Cartago por 7 anos como reféns. Depois elas são libertadas e vão para Constantinopla, onde elas continuam a viver a sua vida por lá. Já a Eudóxia acaba sendo escolhida como esposa para o Hunerico. Eles se casam e têm um filho, que é o Hilderico. Depois que o Hilderico nasce, a Eudóxia ela vai embora de Cartago, ela é liberada e ela também vai para Constantinopla, onde vai dedicar a sua vida à igreja. Bom, depois desse parêntese, os vândalos também eles proibiam a conversão de outros vândalos ao catolicismo. Bispos eram exilados e a vida dos católicos não era nada fácil em Cartago. Aí tivemos o período agora do declínio. Genserico, que foi o grande rei da história dos vândalos, desde a era das migrações, sendo o primeiro rei de fato dos vândalos, depois do seu reino estabelecido no norte da África, acabou falecendo em 25 de janeiro de 477 aos 88 anos de idade. Além do mais, só faltou falar que foi um dos maiores inimigos de Roma. Segundo a lei dos vândalos, o seu sucessor deveria ser um membro mais velho de sua família. Então, quem vinha na sequência era o seu filho Hunérico, que reinou de 477 a 484, que a princípio ele tolerou os católicos, mas por um medo que ele tinha de Constantinopla. Mas em 482 ele passou a perseguir os católicos, como também os maniqueístas que viviam no reino vândalo. Bom, o maniqueísmo foi uma religião criada por Manes,
que foi um profeta de origem persa ou parta do século III d.C. e que viveu no Império Sassânida, que inclusive vai ser o próximo povo que vamos ver aqui no canal. E aí era uma religião agnóstica, mas que ela não existe mais. Bom, o Nérico acabou falecendo em 484 devido a uma peste que atacou o norte da África. Segundo os católicos, disseram que foi um castigo divino. Bom, o próximo rei agora era o Guntamundo, que também era filho do Genserico e que reinou de 484 até 496. Durante o seu reinado, ele acabou com a perseguição aos católicos e viu o poder vândalo diminuir desde o fim da Era de Ouro de Genserico. No início do reinado dele, já sofre uma grande perda, que seria o oeste da Sicília para os ostrogodos. E em 491 a ilha foi completamente perdida. Ele também teve que suportar a pressão dos mouros. Bom, Gutamundo ele vai ser sucedido pelo Traçamundo, que era um dos dois netos vivos do Genserico, e foi o que teve o reinado mais longo depois do próprio avô. Traçamundo reinou de 496 até 523, e durante o seu reinado ele buscou alianças com os bizantinos e também com os ostrogodos. Ele vai chegar inclusive a casar com uma princesa ostrogoda que era a Amalafrida, que era irmã do Teodorico o Grande, que viria ainda a se tornar o rei dos ostrogodos. O dote de Amalafrida, às vezes também é chamada de Amalafrígida, era muito grande. Era uma parte da Sicília, que era uma região chamada de Massala, e também mais 1000 soldados de elite e outros 5000 soldados. Durante o reinado de Traçamundo, que era um fanático religioso, ele também perseguiu os católicos, mas sem derramamento de sangue. Agora vamos ao fim turbulento do reino vândalo. Em 523, Ilderico finalmente se torna rei dos vândalos, ele que tinha sangue vândalo e romano, como eu falei um pouco lá atrás aqui neste vídeo. Ele se tornou o novo rei dos vândalos e o seu reinado foi de tolerância aos católicos. Bom, inclusive teve um sínodo que aconteceu pela primeira vez no norte da África. Ilderico ele não tinha interesse pelos assuntos de guerra, então ele deixou como responsável um parente dele chamado Oamer, e ele acabou sofrendo uma derrota para os mouros. Essa derrota manifestou ali a revolta de uma parte da família do Ilderico, que era uma parte mais radical ariana, que acabou destronando o Ilderico em 530, jogando ele, o Oamer, na prisão, junto também com a família do Ilderico. Bom, quem assume agora era o primo dele chamado Gelimero, que se tornou o novo rei dos vândalos. O imperador bizantino Justiniano, ele fica sabendo da notícia e acaba declarando guerra aos vândalos. E o seu objetivo era restabelecer o Ilderico no trono. Só que Ilderico acabou sendo executado a mando de Gelimero. O algoz do Ilderico foi o Amatas, que era irmão do Gelimero. Bom, uma expedição bizantina foi enviada para o norte da África. O Justiniano queria guerra. Talvez a notícia não tivesse chegado lá, mas de qualquer forma, do que o Ilderico já tinha sido executado, mas de qualquer forma ele queria acabar com o reino vândalo. E aí foi enviada essa expedição. O exército e a marinha dos vândalos eram comandadas por Tisazão, que era o outro irmão do Gelimero. Só que aí o Tisazão teve que lidar com a outra situação que aconteceu na Sardenha. Os bizantinos estavam a caminho, mas houve uma rebelião na Sardenha e, bom, ele achava que daria tempo de resolver essa rebelião na Sardenha antes que os bizantinos chegassem até Cartago. Só que não deu tempo. Os bizantinos acabam atracando a 16 quilômetros de distância de Cartago com a liderança do grande general Belisário.
E aí sobrou para o próprio Gelimério ter que enfrentar o poderoso general bizantino. Ele consegue montar um exército rapidamente e encara o Belisário na batalha de Adidecimon, que também é conhecida como Batalha de Cartago. Os vândalos estavam vencendo essa batalha, até que o Amatas, aquele irmão do Gelimério que executou ali o Derico, acabou perdendo a vida na batalha. Só que isso acabou desestabilizando o Gelimério, que acaba recuando e foge, vai embora e deixa lá os seus soldados vândalos lutando contra os bizantinos. E foi aí que o Belisário consegue tomar Cartago. E aí no dia 15 de dezembro de 533, Gelimério ele enfrenta novamente o Belisário na batalha de Tricamaro, que aconteceu a 32 quilômetros de distância de Cartago. O Gelimério estava agora em Hipona, já que ele havia perdido Cartago. Os vândalos mais uma vez vinham bem na batalha, até que o Tisazão, que era o outro irmão do Gelimério, também vai dessa para melhor e acaba caindo em batalha. E aí vai ser feito aquele cerco que os bizantinos fazem em Hipona, até que em 534 o Gelimério ele acaba se rendendo ao general bizantino, o Belisário, e acaba-se assim o reino vândalo. O território dos vândalos, que pegava ali o norte da África, que era a parte que tinha o norte da Tunísia e o leste da Argélia, se tornou novamente uma província, dessa vez bizantina. Os vândalos foram expulsos do seu antigo território. Muitos vândalos foram para Seldai, onde hoje é Búrgia, na Argélia, e uma outra parte foi para o norte da Argélia, onde acabaram se integrando ali aos berberes. Muitos foram postos a serviço do Império Bizantino, e quem não quis também acabou fugindo e foi para os reinos Ostrogodo e Visigodo. Algumas mulheres vândalas se casaram com soldados bizantinos e continuaram vivendo no antigo território do reino, no norte da Tunísia e na Argélia. Bom, os guerreiros vândalos mais qualificados formaram 5 regimentos da cavalaria bizantina chamada de Vandali Lustiniani, que ficava na fronteira da Pérsia. E outros acabaram ficando a serviço do próprio Belisário. Bom, o Gelimério, o rei que caiu, o último rei vândalo, ele recebeu terras na Galácia. Ele foi oferecido o título de patrício, mas ele rejeitou o título, pois ele não queria abrir mão da sua fé ariana. Para quem acompanha a saga bizantina deve lembrar-se do Guntário, que era um vândalo que tornou-se um nobre bizantino. Ele acaba ganhando o título de Duque da Numídia, mas se rebela contra os bizantinos e toma Cartago em 546 com a ajuda dos mouros, mas acabou sendo derrotado pouco tempo depois e os bizantinos recuperam Cartago. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Foi muito conteúdo hoje para finalizar a história dos vândalos. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta com um especial de 3.050 inscritos e vamos entrar agora, vamos para o Oriente para conhecer a história do Império Sassânida, que foram ali grandes inimigos dos romanos e depois dos bizantinos. Na próxima quinta, ou seja, amanhã, tem o Curta com o Zelote, onde eu vou estar trazendo a história desse termo vândalo, como ele foi utilizado pela primeira vez e a ligação que ele tem com esse povo. E quem for assinante do Acampamento Zelota pode assistir agora mesmo esse vídeo, beleza? Então a gente se vê agora no próximo sábado, para quem acompanha a saga bizantina, que vamos ver a segunda parte do reinado do João II. Vamos ver muitas batalhas nesse próximo vídeo, assim como a gente viu aqui diversas nesse aqui. Então ficar por aqui, um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.